O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nós nos encontramos reunidos nesta noite para elevarmos a Deus o nosso coração. Sempre um momento muito especial quando nós nos colocamos na presença de Deus na Santa Missa. É bem verdade que você pode e deve rezar em casa, porque a casa do católico deve ser um santuário. A casa do fiel católico é uma igreja, aquilo que nós aprendemos de São João Paulo II, a igreja doméstica. Por isso que quando se entra na casa de um católico, é preciso que a gente tenha ali, na casa daquela pessoa, o altar da família, o altar de oração. Era sempre muito bonito, né, quando a gente entrava nas casas antigas, às vezes dos nossos avós, lá na roça, e via ali o lugar de oração, quadro de Nossa Senhora, crucifixo, a imagem dos santos. A nossa casa, ela precisa ser este santuário onde Deus habita. Mas a presença de Deus, ela se manifesta de modo ainda maior e ainda mais pleno cada vez que você sai do seu santuário, da sua casa, e vem à casa de Deus para o momento da Santa Missa. Porque no momento da Santa Missa se cumpre para nós, eu gosto sempre de lembrar isso, no momento da missa se cumpre para nós aquilo que foi uma promessa do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles.
Quem nos prometeu isso? O Senhor, Jesus. Então diga forte: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é uma verdade de fé. Por isso nós temos essa certeza. A primeira certeza que é preciso que você tenha quando você chega para a missa é essa: Deus está aqui, o Senhor está no meio de nós. Aquilo que a liturgia da igreja nos faz repetir em vários momentos da missa: o Senhor esteja convosco. Para que você não se esqueça. Por isso que antes do Evangelho, o Senhor esteja convosco. No momento da oração eucarística, o Senhor esteja convosco. No momento da bênção final, o Senhor esteja convosco. Para que você se lembre e tome consciência desta presença de Deus que está no meio de nós. Aquilo que às vezes a gente canta nas músicas também, né? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. É bonito nós tomarmos consciência desta presença de Deus no meio de nós. Ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo como igreja. O tempo pascal. É momento da ressurreição de Jesus. E aí é preciso também que nós nos lembremos como católicos que a Páscoa, o tempo pascal, na nossa vida de fé, ele é um marco, é o centro da nossa experiência de fé. Se nos perguntasse qual é o momento mais importante ao longo de todo o ano, qual é o momento mais importante da nossa fé? A Páscoa. São Paulo vai nos lembrar: se Cristo não ressuscitou, vã, vazia, sem sentido é a nossa fé. Por isso que a Páscoa, veja bem, para você entender a importância da Páscoa. Quando que nós começamos a preparação para a Páscoa? Na quarta-feira de cinzas. Por que a gente vive na igreja o tempo da quaresma? Para viver bem a Páscoa. A quaresma é só a preparação, que começa ali na quarta-feira de cinzas, mas por 40 dias nós nos preparamos para uma coisa: celebrar a ressurreição. Vivemos a Semana Santa, esse tempo profundo da presença de Deus também para nós, mas no sábado santo, sábado de aleluia, o sábado da ressurreição, naquele dia a igreja exulta de alegria na presença do Senhor. E aí, a partir dali, a partir do sábado santo, por 50 dias, a Páscoa ela dura para nós 50 dias, só terminará o tempo pascal ali no domingo de Pentecostes. Enquanto isso, nos acompanhará o círio pascal, aceso na vigília pascal, e que só solenemente será apagado e retirado do presbitério somente no domingo de Pentecostes. Ao longo desses 50 dias, irmãos, nós somos convidados a viver a escola do Cristo ressuscitado e acompanhar a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, para perceber como é que a ressurreição de Cristo impactou a vida dos discípulos e de que modo a ressurreição do Senhor também precisa impactar as nossas vidas. E ao longo, nós já estamos caminhando na terceira semana da Páscoa. Ao longo destas 3 semanas, nós já estamos percebendo por quê. É preciso que a gente tome consciência também do seguinte: não foi fácil para os discípulos assimilarem a ressurreição de Jesus. Hoje, para nós, mais de 2000 anos depois, é fácil, porque nós já estamos acostumados com a ideia do Cristo ressuscitado. Mas nos coloquemos no lugar dos discípulos. Não foi fácil para os discípulos compreender a ressurreição de Jesus, por 2 motivos em particular. Em primeiro lugar, porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo abriu na vida dos discípulos, abriu no coração deles uma chaga profunda. Porque pensemos nos discípulos. Pensemos em Pedro, que foi tema do evangelho de ontem. Pedro tinha a sua família, tinha a sua casa, tinha o seu trabalho, tinha a sua própria barca. Era alguém completamente estabilizado de vida. E alguém
que abandona tudo isso e por 3 anos segue Jesus. E por 3 anos Pedro confia a sua vida a Jesus. Só que em determinado momento, o que os discípulos, e Pedro também com eles, o que os discípulos se deparam? Com algo que não estava na programação deles, estava na programação de Jesus, a morte. Nenhum dos discípulos, por mais que Jesus tenha anunciado, Jesus faz 3 anúncios da paixão, por mais que Jesus tenha anunciado, os discípulos não conseguem assimilar a ideia da cruz, porque o sofrimento não fazia parte da ideia dos discípulos. Mas qual é a surpresa dos discípulos? Quando Jesus ali no Getsêmani, Jesus se entrega. Os soldados estão chegando, Jesus não foge. Jesus impede Pedro de iniciar uma luta, iniciar um combate armado. Pedro, guarda a tua espada na bainha. E Jesus faz o quê? Contra tudo aquilo que os discípulos poderiam imaginar, Jesus se entrega. Então os discípulos veem agora Jesus flagelado, coroado de espinhos, condenado, morto na cruz. Então isso abre no coração dos discípulos uma ferida muito profunda. A dor de ver o Mestre ali na cruz, a dor de ver alguém que eles tanto amam morto na cruz. Além do mais, há uma segunda questão, porque todos os discípulos, à exceção de João, todos eles fugiram no momento da cruz, abandonaram Jesus. Pedro, inclusive por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Às vezes nós nos acostumamos muito com a traição de Judas, mas nos esquecemos que Pedro também traiu Jesus, a partir do não, eu não conheço, não, eu nunca vi esse homem, eu estou te falando, eu nunca vi esse homem na minha vida, e o galo cantou. Qual que é a diferença então de Judas para Pedro? Judas se entrega à sua própria sorte, Judas se mata. E Pedro recorre à misericórdia de Jesus. Essa é a grande diferença dos dois, mas os dois traíram, todos os discípulos traíram Jesus. E depois da morte, eles precisam lidar também com a vergonha. O Mestre confiou em mim, e o que eu fiz? Eu fugi dele. Os discípulos precisam lidar com essa situação. Por isso que foi difícil para os discípulos assimilar a ideia da ressurreição. Aos poucos nós estamos percebendo como que o Cristo ressuscitado, ele vem, e é bonito nós percebermos isso nos evangelhos, e é bonito perceber como que a liturgia da igreja vai nos conduzindo nesse caminho, porque eu espero e confio que você não tenha faltado na missa em nenhum domingo, católico não pode faltar na missa no domingo, espero que você não tenha faltado, mas no primeiro domingo, o domingo da ressurreição, nós acompanhávamos aquele momento do espanto. Madalena vai ao sepulcro, Jesus não está ali, o corpo do Cristo não está ali. Aquele espanto inicial na vida dos discípulos. O Evangelho de São João vai dizer que nesse mesmo dia, Jesus, ao cair da tarde, aparece aos discípulos reunidos. E aparece no meio deles, a casa está fechada, e com aquela mensagem, a paz esteja convosco, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Só que, se nós nos recordarmos, naquele dia faltava um discípulo, Tomé. O que Tomé fazia naquele dia que não estava com a comunidade? Possivelmente estava chorando a sua própria dor sozinho. Às vezes nós fazemos isso no momento de dor. A gente se isola. Quando você está passando por um problema de saúde, quando você está passando por um problema dentro da sua casa, às vezes uma crise de depressão, que hoje tem assolado tantas pessoas, o que às vezes a gente faz? A gente se isola, inclusive da própria comunidade de fé. Você não tem forças nem para lutar, nem para rezar mais. Tomé se encontrava possivelmente desse jeito. Então, no primeiro domingo, Tomé não está ali com a comunidade. E durante a semana, quando contam para ele que Jesus ressuscitou, qual que é a atitude de Tomé? Olha, não dá para acreditar, eu vi ele morto na cruz. A dor de Tomé é tão grande que isso obscurece o coração e a vista de Tomé. Lembra do Evangelho de Lucas 24, os discípulos de Emaús? Jesus caminha com os discípulos e os discípulos não reconhecem Jesus. E várias vezes isso acontece, porque a dor
quando nós vivemos um momento de dor, muitas vezes a nossa visão, o nosso coração se fecha para a presença de Deus que está ali no meio de nós o tempo inteiro. Os discípulos não reconhecem Jesus. Tomé se encontra desse jeito. Tomé, olha, eu não vou acreditar. Se eu não tocar, qual era a necessidade de Tomé? Tocar Jesus de novo. E aí, no domingo seguinte, o que faz Jesus? Aparece novamente. E aparece para quem a segunda aparição? Para Tomé. Olha que bonita a preocupação de Jesus. Naquele momento que Jesus aparece novamente, Tomé toca as chagas. Tomé, você não queria colocar a mão aqui no lugar onde a lança entrou? Coloca, mas não sejas incrédulo, mas fiel. Naquele momento é como se Jesus ressuscitasse Tomé. Porque quando Jesus permite aquele encontro com Tomé, é como se Tomé ressuscitasse. Agora sim, Tomé pode professar: meu Senhor e meu Deus. Pedro, ontem nós víamos Pedro no Evangelho. Pedro que também marcado pela dor, marcado ainda pela lembrança da sua traição. Pedro ainda mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, Pedro ainda não tinha feito a sua experiência pessoal com Jesus. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado, mas ainda não tinha acontecido o seu encontro com Jesus. E ontem, no Evangelho, nós acompanhávamos esse encontro tão bonito de Jesus, que permite fazer esta experiência pessoal para Pedro. E qual que era o problema de Pedro? Qual que era a situação de Pedro? Pedro havia traído, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E ontem a gente percebia a misericórdia de Jesus, que vem ao encontro de Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Jesus, daquele modo, cura novamente o coração de Pedro. E Pedro se deixa então tocar pelo Jesus ressuscitado. E ao longo de todo o tempo pascal, nós vamos vendo esses encontros bonitos de Jesus, que quando entra na vida de alguém, Jesus modifica completamente a história. E aí, meu irmão, minha irmã, a pergunta que fica para mim e para você nesta noite é: qual é o encontro que você necessita fazer na sua vida para que você também ressuscite? Porque muitas vezes nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas nós continuamos mortos por dentro, mortos pelo nosso pecado, mortos pelas situações que a vida nos apresenta, pela falta de esperança, pelo desânimo. E nem sempre nós permitimos que Cristo ressuscitado entre na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Fazemos o que fez Adão e Eva no paraíso. O que aconteceu com Adão e Eva depois que eles comeram do fruto proibido? Qual foi a primeira atitude deles? Se esconderam. Muitas vezes nós nos escondemos do Senhor e não permitimos que o Senhor toque a nossa vida e nos ressuscite. Por isso que eu te pergunto, qual é a sua necessidade nessa noite? O que você veio buscar aqui hoje? É preciso que nós tenhamos esta coragem de ressuscitar verdadeiramente. É preciso que nós tenhamos esta coragem de permitir que mesmo caídos pelo pecado, pelo desânimo, pelos problemas da vida, é preciso permitir que o Senhor nos tome novamente pela mão e nos faça aquele convite que, por exemplo, Ele fez para Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro também estava encerrado num sepulcro, morto. E muitas vezes nós estamos tal qual Lázaro, mortos dentro de nós mesmos. E Jesus, Ele nos faz esse convite: vem para fora. Aquele evangelho tão bonito também, que Jesus chega naquela casa, a jovem que acabou de falecer, e Jesus toma aquela jovem pela mão e fala: levanta, levanta. Hoje, talvez, Jesus queira também que você faça esta experiência na sua vida, ressuscitar. Talvez seja o seu matrimônio que precisa ressuscitar, talvez a vida do seu filho, talvez o seu trabalho, não sei
qual é a sua necessidade de ressurreição nesta noite. Mas eu sei que é preciso que nós peçamos aquele que é capaz de nos ressuscitar, porque Ele ressuscitou por amor a nós. E que desse modo, fazendo essa experiência da ressurreição de Cristo, também nós, que não poucas vezes estamos mortos por dentro, possamos ter o nosso coração aberto para a graça de Deus.